Porque eu acho, sinceramente, que a simetria tá muitíssimo ligada ao controle do feminino. Mas o Instagram é um aplicativo de relacionamento. É verdade. O aplicativo com nome Sim. de aplicativo, não. Mas o Instagram, querida, o atual é do Instagram. A Adriane Galisteu me mostrou onde as cobras dormiam, bebiam, habitavam. Pode fazer tudo o que quiser fazer, desde que seja a sua vontade. Pra mim, a premissa é essa. Menotalks é um oferecimento de KY, a marca que está sempre junto com a gente, em casa e aqui, conversando com vocês sobre esse ciclo de mudanças e redescobertas de nós mesmas. KY, o prazer de se cuidar e se cuidar para ter prazer. Olá, bem-vindo ao Menotalks. Aqui a gente conversa com mulheres 45+, sobre tudo que nos interessa nessa fase. Eu sou Silvia Ruiz, seja muito bem-vinda. Eu sou Marilis Pereira Jorge e a nossa convidada de hoje é a jornalista, apresentadora baiana Rita Batista. Rita Batista, que delícia ter você aqui com a gente. Pelo menos assim eu te vejo, porque a gente vive falando, né, de se Marilis? encontrar, Pois tomar um é. shopping, nananá. E nada. E nada. Mas olha, o teu nome foi um dos primeiros que apareceu. A gente queria muito falar com você. Você sabe que a gente vai falar sobre menopausa, mulher madura. Você, numa entrevista, disse que a menopausa tá longe ainda da tua vida, que a tua mãe menstruou até os 60 anos. Mas você já é uma coisa que te preocupa, já é uma coisa para a qual você já está se preparando, lendo, se informando. Como é que a menopausa está entrando na tua vida? Ah, que massa. Marilis, Silvia, queridos e queridas que estão aqui junto com a gente no Menotalks. Gente, que nome chique, né? Menotalks. Sim. Adoro. Pra gente conversar sobre isso e muito mais. Bom, assim, eu hoje acho que a gente tem muito mais a possibilidade de viver este período com maior tranquilidade, porque a gente tem mais informação e acessos, né? Que as nossas avós, até as nossas mães não tiveram. Então isso já dá uma acalmada. E também por este papel, né? De nós comunicadoras podermos falar desse assunto sem entraves, sem questões, sem diferenças, né? Porque antigamente falava-se de menopausa para uma coisa específica, atrelado muito a uma doença, né? O que vinha junto com a menopausa. Como se a menopausa, além de marcar o fim dessa mulher reprodutiva, né? Marcasse também um momento de que as doenças iriam aparecer. A osteoporose, o sobrepeso, quem tivesse uma tendência à hipertensão, o diabetes. Então, era uma enxurrada de coisa ruim. Né? Então, hoje a gente entende que é uma fase da vida que pode vir com essas questões, aí depende do hábito de vida dessa mulher, de como ela se preparou a vida inteira e também do histórico, né, da família dela, porque a gente sabe que tem questões que vêm da hereditariedade, da genética, não tem muito jeito a dar. Mas eu acho que é importante isso. E eu tô me preparando com isso, assim, né, sabendo que eu tenho esses recursos, que eu tenho esses acessos, que muitas mulheres no país da gente, infelizmente, não têm, mas que o meu trabalho pode ser também este vetor, né, esse farol de informação e que a minha experiência, cada mulher tem uma experiência que é diferente, mas que a minha experiência pode também trazer alento para tantas outras mulheres pretas, mulheres que em maior ou menor idade vão enfrentar esse período. A gente já está vivendo climatério, né? 40 a mais já começa a viver esse climatério, que não significa que é a última menstruação, que não significa que é a menopausa. Mas a gente já começa a viver esse envelhecimento deste corpo e, como dizia minha avó, quem não morre velho fica. E que bom que eu tô ficando velha direitinha, né? Tudo arrumadinho aqui, mas ainda tem um negócio de uns óvulos pra queimar. Tem uns óvulos aí, né? No climatério, você já tem alguns sinais aí de que não, tem uma queda hormonal que pode já estar acontecendo? Eu faço exame de 3 em 3 meses porque eu sou adepta da ortomolecular, né? Da terapia ortomolecular. Então tem que fazer de 3 em 3 meses. Então eu vou regulando isso, mas assim, de fato, sem muita preocupação. Eu disse já algumas vezes que se eu tiver que engravidar de novo vai ser de forma natural e tal, porque eu, né, tô namorando, não uso nada e vamos lá. Ah, tá sim, namorando e não usa nada? Nada. Amiga,
Deixa eu só te contar uma coisa. Você sabe que você Conta. pode ficar grávida imediatamente, Não, né? é isso, de saber, sei. E tô Ninguém te tranquila contou. com isso. Não, contou. A gineco, Daniela Bahia Mazafera. Contou. Ela contou 2 vezes. Deixa eu contar essa parte, Marilise, porque assim, é importante dizer isso. Quando eu decidi ser mãe, porque era aquela coisa, não quero. Um dia casei, aí falei pro moço, ó, eu acho que eu tô querendo agora. Mas eu tinha 38 anos. E aí todas as pessoas, especialistas ou não, que se metem na vida, porque a vida das mulheres é uma experiência social aberta, né? Então todo mundo que estudou pra aquilo, quem não estudou pra aquilo, todo mundo sabe. Não, 38 vai ser difícil. 20 anos tomando anticoncepcional, não engravida assim não, o corpo tem que limpar, não sei o quê. Aí minha médica falou assim, ó, porque a ideia primeira era tirar óvulos, né? Não, vou congelar os óvulos, porque não sei, talvez com 40, não sei o quê. Aí tinha aquela fábula do congelamento de óvulos naquela época. Hoje eu tenho 46, com 38, o negócio tava bombando. Paguei o negócio, né? A hospedaria dos óvulos, que você paga antes a hospedagem, tá, gata? Mesmo sem os hóspedes. Então, paguei a primeira parte, não sei o quê. Aí ela falou assim, precisa retirar o anticoncepcional, 30 dias sem anticoncepcional pra gente começar o estímulo, pra depois pinçar os óvulos e aí botar lá no nitrogênio. Massa. Aí eu falei, tá, tudo bem. Agora, Rita, ela me disse isso assim no consultório. Cuidado, porque a gente tá num período que tudo pode acontecer. Eu disse assim, que nada, Daniela. Oxinte, 20 anos tomando anticoncepcional direto, vários métodos, né? Adesivo, né? Anel vaginal, pílula, não sei o quê, tudo. Tá impermeável. Exatamente. Eu falei, não, que nada. Quinta-feira de carnaval, eu madrinha dos mascarados, que é um bloco de Salvador maravilhoso, que as pessoas saem mascaradas e saem na quinta-feira de carnaval, que era uma iniciativa da ministra Margareth Menezes, né? E vários artistas já passaram por lá. E aí, na quinta-feira de carnaval, eu de sereia, meu ex-marido de sereio, de Ariel, a gente curtindo carnaval, super. E eu já tava trabalhando, né? Na quinta-feira é o primeiro dia de trabalho pra quem cobre carnaval de transmissão. Só que na sexta-feira eu só ia trabalhar de noite. Então a gente foi madrugada adentro Os peixes mesmo. também amam. Exatamente, querida. E foi um negócio assim, uma trepadinha de nada, uma rapidinha, tirando os cílios, a maquiagem, os negócios, o apetrecho. O Mas menino é assim veio. que se faz menino. O menino E aí veio. eu tô falando, você tá agora com 45, falando que não tá tomando nada, tá namorando. Isso. Esse aí é o futuro pai do seu filho. Pode ser. Tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Combinado. Tá combinado, combinadíssimo. Eu Ah. falei logo, assim, ó. Deixa eu falar, a gente fez sorologia, porque eu sou toda direitinha, né? Além da gente olhar no Jus Brasil, além de a gente olhar no Primeira Tribunal de coisa. Justiça do seu estado, né? O moço, os processos. Adoro. Além de dar essa checagem. Você perguntou um negócio, não volto? Peraí que eu não esqueci disso. Não, mas peraí, sério, você foi checar mesmo? Eu checo tudo, Eu Eu sempre. também checo, você não checa? Não, Eu não só gente. checo, como eu checo dos namorados dos meus filhos também. Ah, eu checo tudo. Sou essa louca. Eu checo. Mas vocês estão E aí bem, ele tava com o nome estão casadas há um Ele tava bocado com o de nome tempo. limpinho, tudo certo. Não, o SPC e o Serasa não me preocupa, porque aí é questão dele. Eu quero saber se tem Crime. processo de... Exatamente, se tá tudo certo, se tem filho, se as pensões estão sendo pagas direitinho e tal. Gente, se nós, meninas, né, nos uníssemos e trocássemos informações sobre esses bofes, a gente estava melhor colocada na vida. Certo? Fica parecendo que é anedota, mas não é sério. Porque às vezes a gente fica nessa disputa, né? Não, que vamos lá, que comigo vai ser diferente, que não sei o quê, que o moço se endireitou, que tomou jeito, que não sei o quê. Não toma velho, jeito. Não toma. Tem Não que, toma tinha que jeito, existir não toma um jeito. site onde você classificava. Mas você lembra que sabe teve uma iniciativa? Lembra que tinha? Acho, que era Teve. acho que era no Facebook, tinha Tem uma uma página. confusão isso, Uma Marília. confusão, porque as mulheres começavam lá e dedar os BOs dos ex-namorados. Mas eu tô só com uma dúvida. Façam antes- sorologia também. Antes de você terminar de contar. Essa preocupação de saber o BO todo, puxar a capivara toda Isso. do ex, já era uma coisa desde que você era jovem ou isso veio com a sabedoria, maturidade? Assim, os recursos facilitam. Os recursos tecnológicos facilitam em muito. O Jus Brasil, menino, os primeiros 3 meses custa R$1,99. Ela paga. Não, é porque eu pago o avançado já. Que aí você tem mais informações. Gente, O que tá em segredo de justiça, tá em segredo de justiça. Aí quando tá lá, segredo de justiça, você já fica
Também. Sou jornalista. Gente, a gente é jornalista. A gente é jornalista, Exatamente. não mexe com a gente. Então, por favor. Eu tô casada há muito tempo, tô completamente desatualizada, E menina. é isso. Quem tá com a vida assim ganha, que nem vocês duas, tá tudo certo. Mas o mercado aí fora, minha filha, aqui fora. Tá puxado. Tá Precisa, puxadíssimo no sal. Então, assim, era uma preocupação. Mas a gente não tinha tanto recurso. No máximo, né, era aquela coisa de não vamos ficar com o ex-namoradinho da amiguinha, Sim. né? Mas também quando era inimiguinha, aí que a gente ficava mesmo pra fazer uma pirracinha na moça, não sabendo que bem provavelmente a moça largou o moço porque não funcionava, não prestava. É o diabo do machismo, né? O machismo faz isso com a gente, faz nos entrincheirar, faz colocar a gente em posições opostas, sendo que a gente tá lutando pela mesma coisa. Exatamente. Então é preciso que a gente se ligue nisso, sabe? Que a gente não caia numa dessas facetas das mais lenhadas que o machismo faz, que é que a gente ficar se desgladiando, né? Se ofendendo, ficar de bofe, gente. Então pelo você amor tem de uma Deus. filhote. Um filhote. Desculpa. Nada, de 7? Ou ele já tá com Sete, já fez sete. 7, né? E provavelmente, então, se a natureza Se a natureza quiser trabalhar, teremos outro. Vambora. E aí é uma maternidade que é considerada maternidade tardia, Sim, né? com aquelas preocupações E aí, todas. você tem todo esse cuidado de ortomolecular, de se cuidar em função disso também? Também. Porque eu acho que eu quero chegar inteirinha até quando eu puder, né? Eu tenho muitas questões, assim, com a morte. Acabei de perder uma grande amiga, jornalista também. E a morte, pra mim, é um negócio que tento resolver isso, assim, em psicanálise, mas não me conformo, sabe? Me revolta. Né? Como se a minha indignação fosse mudar qualquer coisa do ciclo da vida das pessoas. Não vai. Mas eu quero também ter esse direito de ficar revoltada, sabe? De ficar triste e revoltada. De espernear, né? Porque eu queria mesmo, assim. Eu tava agora no avião, e aí o avião deu uma tremilicada, aí teve uma pessoa que deu um grito, assim, e tal. Gente, é legítimo. Essa sou eu. É legítimo a pessoa. Silvia, pelo amor de Deus, entendeu? A pessoa tá lá dentro daquele negócio hermeticamente fechado, o negócio dá um tremelique diferente. A pessoa não pode gritar? Pode sim, ninguém pode rir dela, Grita não. e ainda agarra no braço da pessoa que estiver do lado, estranho que for. Exatamente. Então, assim, ninguém quer isso. Parece tudo muito calculado, inclusive o luto, né? Você estava falando que você tá revoltada, tá triste pela Exatamente. perda, que é o que a gente às vezes não vê. Como as redes sociais agora viraram meio que a referência que a gente tem da vida das outras pessoas, eu às vezes fico muito chocada de ver, gente, mas não acabou de terminar um relacionamento ali, agora já tá feliz com o outro. Eu falei, gente, eu fico, sei lá, faz tempo que eu não termino uma relação, mas eu acho que se eu terminasse a minha relação, pela razão que fosse, eu ia ficar uns dias em posição fetal dentro de casa, tentando absorver aquele término, né? Tentando olhar para frente. E hoje parece que as pessoas não se dão tempo de viver luto do fim de relações, luto do fim de trabalho, luto de morte, de perda de pessoas. Né? Eu tô desaparecida do Instagram. Pode falar, né? Pode. Sim, inclusive eu vi falar. esses dias você postando, você falou... vocês estão achando que eu tô sumida? Mas é porque daí falam, achando que eu tô saindo de casa, que você foi meio que dar uma satisfação, Isso, né? exatamente. Porque aí, tipo, sumiu, saiu do Saia, então já saiu do outro. Disse, não me desempreguem, não me desempreguem. Minha casa é financiada, tenho um filho de 7, talvez tenha outro. Então, assim, foi só o de um. Então, eu tô sumida dos stories, né, que é o dia a dia, porque, velho, tô puta, entendeu? Queria minha amiga de volta, sabe? Queria as trocas, queria as coisas. E tô resolvendo isso, porque isso mexe também com outras coisas, vem outros momentos da vida, né? Eu acho que, pelo menos comigo, ativam as outras perdas, assim. Então, eu tô quietinha e tal. O feed tá lá, porque, né, tem que alimentar, tem coisa, tem publi, tem compromissos com a emissora. Então, assim, mas isso só não dá. Eu não consigo. Não tenho condição, entendeu? Pra mim é uma você coisa ficou outra coisa. mexida com essa saída do Saia? Ah, sim, claro. Óbvio, evidente. Porque as pessoas perguntam assim, Rita, mas por quê? Seguidor tem muito isso. Por que você saiu do Saia? Eu disse assim, gente, eu não saí do Saia, não. Né? Por uma decisão empresarial e que são decisões que, infelizmente, não cabem a mim
a alçada disso, né? Eu só recebo a decisão, mas foi uma decisão empresarial. Eu fui comunicada com todo respeito, com todo apreço, com todo carinho das minhas chefias, de que haveria uma renovação para a próxima temporada do SAI. Assistam, por favor. Começa no dia 30 de abril, inclusive, no GNT. Eu não estaria no próximo elenco. E aí recebi aquilo, fiquei um tanto agoniada, porque a gente tinha programado férias, eu tinha pedido férias e tinha sido negado as férias. Isso é verdade, total, né? Trabalho com isso, com verdade. Eu tinha pedido férias e me foi negado porque eu já estava confirmada para a próxima temporada, que começaria no dia 30 de abril e tal. Eu falei, não, então tudo bem, beleza. Vamos pra frente, né? Trabalhar, tá tudo certo. E aí, uma semana depois, houve essa decisão e eu fui comunicada. Então, assim, sou muitíssimo grata por ter sido convidada, por ter feito essa temporada, que pra mim foi uma temporada campeã, com um super desafio, porque havia uma renovação de público, uma demanda de mercado e também uma renovação de saias quase que completa. Quase completa. Né? Só Bela Gil, né? Exatamente, só Bela quem ficou das outras temporadas. Então, é claro que havia uma tensão ali, a gente se conhecendo, né? Como colegas de trabalho, mas a gente entregou e foi laureado, assim, no final do ano passado, de público, com aumento de audiência, de mercado, com incremento de mais anunciantes, né, mantendo o histórico, né, do SAI e do GNT, e também com essa possibilidade que eu tive de ter mais um canal de comunicação e de me mostrar mais para outro público, inclusive. Então, eu tô muito feliz e muito tranquila, assim, tá entregue, tá tudo certo. Mas gostaria de continuar, mas é assim a vida, gente. Não tem negócio de rancor. Aí sim a psicanálise me ajuda. Não tem negócio de rancor, não tem negócio de nada. Vambora. Sigamos. Ô, Rita, eu tava olhando o teu currículo e eu me identifiquei muito com ele, porque eu sou um pouco mais velha do que você, mas desde que comecei a trabalhar, eu mudei muito de trabalho e fui fazendo tudo que ia aparecendo. Então, eu trabalhei em rádio, em jornal, televisão, em roteiro, no jornalismo, até hoje. Daí fui fazer internet, quando ainda estava começando a coisa do jornalismo na internet. E você tem um currículo extenso também. A gente é meio... Mas a gente era diferente, por exemplo, das pessoas da nossa geração que entravam numa empresa e ficavam lá até se aposentar. Hoje a gente já sabe que isso não vai mais acontecer, né? Provavelmente a gente já tinha uma cabeça de millennium, né? Essa geração Z que agora troca, tem outros né? desafios e arrisca mudar. Isso te ajuda de uma certa forma, não ajuda? A ser essa profissional que tá sempre em movimento, tá sempre indo, procurando, e também manter a cabeça jovem, não mantém? Além de manter a cabeça jovem, Mari, essa coisa de... É o que temos, né? Eu digo sempre que primeiro a gente faz o que pode para depois fazer o que quer. No nosso mercado, no nosso negócio, na comunicação, se você não participa de um grupo de comunicação desde os primórdios, né? Com uma carreira extensa naquele lugar, ou se você não tem um sobrenome, uma coisa, você vai ter que se jogar nesse mercado e diante daquilo que aparece para você fazer. Né? E às vezes não é tanto o que você gostaria de fazer naquele momento, mas você precisa fazer para chegar no outro status, né? no outro patamar que você quer chegar. Então, assim, eu nunca me furtei mesmo aos trabalhos que apareciam. Não fiz, às vezes fiz coisas assim, não fiz coisas das quais me arrependi ou coisas que me envergonharam. Mas fiz coisas que tinham que ser feitas naquele momento, sabe? Porque ou era aquilo ou era nada. E tudo bem, é um trabalho, sabe? E é um trabalho dentro da área. Você veja quantos colegas, infelizmente, tiveram que fazer escolhas por sair do jornalismo, da comunicação, porque não tinham espaço. E não é porque são incompetentes, porque a competência se estabelece. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Pouco. Viu? Porque dizem isso, né? Os especialistas na vida dos outros. Com competência se estabelece. Não tem isso. Não, meu amor. Tem tantas variáveis. É tanto caroço embaixo dos angus, né? E embora você tenha tido essa transição de
vários, né, passou por vários lugares, aos 40 que você fez essa migração mais para grande mídia, Exatamente. que as pessoas parecem, acho que para o público parece que começou ali. Isso! Né? Porque é quando você se Exato. torna um nome e uma cara conhecida das Nacional, pessoas, né? é. Nacional, numa emissora que tem alcance tão grande e tal. E ao mesmo tempo você tá. Então, foi depois dos 40, Sim. esse movimento que não é comum, porque a gente sabe que né, uma das barreiras de carreira é a idade. Isso. Peraí, que idade ela tem mesmo? Antes de Tá aí no contratar? meio, ainda né? é, ainda Tá lá nos anúncios de vaga, muitas vezes, né? Até tal idade, de tal a tal idade. Isso ainda existe. Então, você começou essa coisa, a mudança com 40. Você também está empreendendo, né? Com a história do Casa da Sorte. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Empreender também após os 40. Dá um friozinho na barriga? Menina, empreendimento é babado. Empreendedorismo é um negócio sério. Porque às vezes a gente vê os cases, né? E aí vê o case quando ele já tá no sucesso, né? Pequenas empresas, grandes negócios, quando já tá no sucesso. Mas o começo, o embrião disso é uma luta. E aí a gente percebe por que tanta gente desiste no meio do caminho, ou porque os negócios não funcionam, não dão certo, porque o investimento é importante, acreditar naquilo, né? Ali 80% de suor, se dedicar àquilo que você quer empreender, o que você vai fazer, vai vender, ou vai, enfim, apresentar como serviço. Mas você lida também com as intempéries, né? Com os humores do mercado, negócio do humor do mercado, com os humores do mercado. O que você sonha pro Casa da Sorte, assim? Pra quem não sabe, é um site, conta um pouco mais. Vou contar, casadassorte.arte, casadassorte.art. Não tem nada com jogo, com bet, com tigrinho. Apesar de ter esse nome sorte, é sorte de verdade, é sorte né? de verdade. É porque eu dou nome às minhas casas. E o nome dessa minha casa é Casa da Sorte, porque foi uma sorte mesmo. Eu a encontrei na pandemia, franca pandemia, em 2020. Eu tava passando nessa rua e aí eu olhei aquela casa e tava lá. Vende-se ou aluga-se. O dono queria fazer qualquer negócio. Só que ela já estava fechada há um tempo. E reformar na pandemia, né, com aquela coisa dos horários, dos acessos, foi um pouco difícil. Eu estava casada com o pai do meu filho e ele falou assim, não, Rita, pelo amor de Deus, não inventa isso não. Morar numa casa de rua, e a segurança, e não sei o quê. Homem, né, homem sempre fica receoso com a coisa. Quando vê, pronto, não, porque é minha casa. Não, vai tomar um café na minha casa. Jantar na minha casa. Assim, é mesmo? E aí eu falei, não, velho, porque assim, a gente não Você sabe... visionária, porque a gente não sabia até aquela época, até aquele momento, até mais quanto tempo a gente ia ficar naquele regime de lockdown, e libera e depois volta, não vai liberar mais e não sei o quê. Então, assim, eu falei, eu tenho um menino pequeno, gente, a gente tem que ir pra uma casa, sair de um apartamento e ir pra uma casa. E o apartamento que a gente morava era próprio, né? Eu falei assim, não, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. E aí foram 3 meses de reforma, uma maluquice. Foi uma maluquice. 3 meses de reforma pra entrar. Não é uma reforma assim, uma reforma pra ficar lindo, pra fotografar, pra a mídia especializada. Não, foi pra entrar. Porque a casa tava fechada há um tempo. Então, o negócio da hidráulica, da elétrica. E aí, eu acho que foi uma grande sorte mesmo, porque deu tudo certo e a gente conseguiu entrar. E quando eu entrei, no feriado do 2 de novembro, eu sei que é um feriado meio esquisito, né? Assim, pra celebrar isso, mas foi no feriado mesmo, de 2 de novembro. No dia 24 de novembro, o Rafael Dragão me chamou pra ir pra Globo. Então, eu apelidei como Casa da Sorte, porque as coisas estavam encaixotadas, não tinha nem mudado mesmo efetivamente. E me piquei e vim pra cá, porque eu fui ser repórter da Supermanhã, né? Que engloba o É de Casa, o Mais Você e o Encontro. Naquele ano, daquele jeito. Ele ficou lá com meu filho e eu vim pra cá, porque não tinha como também fazer outra mudança, dinheiros e etc. Mas aí a Casa da Sorte esse site... é para vender objetos que eu fui acumulando durante a vida nos meus garimpos, porque tudo meu é de segunda mão. Se os moços são de segunda mão, imagine as outras coisas. Então eu gosto de tudo de segunda mão, porque eu acho que já foi experimentado, sabe? Já sentou testado na cadeira. E aprovado. Isso, né? E tal. Então eu gosto muito de bazar, de feira de antiguidade, sabe? Aqui em São Paulo mesmo é um paraíso. Mas eu tô curada, não tô, Gente, mas não tô comprando mais não. Desculpa, o meu moço também é de segunda mão, o seu também. Aliás, algumas... Não é não.
Como não? Nunca- Chegou sem. Chegou virgem, meu chegou amor. Virgem. Chegou virgem. E aí, pronto, então eu gosto disso. E aí, a Casa da Sorte é pra isso. Os esmaltes, que fazem parte também da Casa da Sorte, porque eu queria lançar uma linha de esmalte. Minha unha tá curtinha porque eu tava testando produto, mas minha unha é enorme e natural. E aí, nenhuma marca queria se associar a mim. Aí eu falei assim, gente, eu uso uma base específica. E aí, essa base é de uma empresa do Paraná. E eu conheci a dona. Porque eu compro muito. Uhum. E aí eu terminei conhecendo a dona. Bruna, um beijo. Aí a Bruna falou assim, Rita, você não quer lançar com essa unha grande, natural, não sei o que, você não quer lançar uma coisa? Eu disse, menina, super quero, bora fazer. Aí virei sócia. Que Que legal. maravilha. E aí pronto. Isso dá um trabalho, porque a gente pensa, né? Só botar cara, só botar o nome. Não, Não, meu amor, tem que imagina. testar, tem que ver se não vai comer as unhas das clientes, se não sei o quê. não sei Vocês o quê. duas são Eu empreendedoras. tô empreendendo também, comecei há 6 meses. Agora como era da comunicação, não tinha nada a ver com. A gente não é do negócio, Nada do né? negócio. Contador! Bota na pessoa Site, jurídica. é. Eu boto na física, tiro o dinheiro da física pra suprir a jurídica, mas não tem o da jurídica, tem que pagar o negócio na jurídica. Sim, Rita, mas não pode ficar fazendo esses trânsitos de dinheiro. Mas eu acho muito interessante que uma coisa que eu acho que eu nunca teria tido coragem de empreender antes, quando eu era mais nova. Uhum. Eu não acreditaria em mim, eu não acharia que eu fosse capaz. Mas você não acha que os 40 Total. dão essa coisa assim, de que a gente já sabe o que a Total. gente não quer? A gente pode Total. até saber o que é que. A gente pode até não saber o que é que quer, mas o que não quer. Ah, não, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não quero mais, Já isso aqui eu não sabe. quero. E aí tem essa coragenzinha também, tipo, porque o relógio tá contando, né? Minha avó dizia que cada dia no calendário a mais é um dia de Tem uma vida a coisa menos. de necessidade. A gente vai viver mais? Não vai viver mais? É. A gente vai ter que Eu nem gosto da palavra de reinventar, mas eu acho que a gente vai ter que fazer. Vai querer fazer outras coisas. Eu fico pensando, quanto tempo mais eu vou querer escrever uma coluna de jornal? Quanto tempo mais. Não sei se daqui a pouco eu não vou querer. É muito comum o fazer segundo uma outra ato que a gente coisa. fala, o segundo ato da vida. Mas eu acho que Muita vai ter o gente segundo, muda. eu acho que vai ter o terceiro. Se a Ué, gente viver lá até Total. os 100. Ah, não, a gente Tomara. vai Deus, viver até os Deus, 100. Deus. A Eu gente acho vai que morrer teve de essa velhinho. sensação pra mim também. Pô, teve a ideia de fazer a minha marca, a Reage, que é uma marca de suplementos para mulheres na menopausa e tal, porque era uma coisa que me afetava. Ai, Ou que seja, veio de massa. uma. Como você falou da sua unha, Sim, veio de sim. uma demanda pessoal. Pessoal. Mas ao mesmo tempo, será? Eu nunca fiz isso. Mas ao mesmo tempo me juntei com as pessoas certas e tô fazendo. Com todas as dificuldades do mundo, porque empreender no Brasil realmente é pros heróis, e isso veio pra mim com clareza, mas eu acho que a maturidade traz isso. Tem muitos empreendedores acima dos 50 anos no Brasil, por motivos vários. Diferentes. Muitos porque simplesmente não conseguem mais emprego, e se veem obrigados a se jogar no empreendedorismo, às vezes nem se não quisesse. Mas também eu acho que passa por aí, por você se sentir mais autoridade na sua vida, Isso. sabe? Então, E tem uma coisa também que eu tava. Quando eu comecei, né? Eu fui numa palestra. Posso falar? Pode, Sebrae? sim, Então, claro. Numa palestra que era esse resgate de quem é você, como é a sua família. E aí eu me dei conta que eu vim de uma família de comerciantes. Meu avô era botânico, né? Que naquela época não era farmacêutico. Então ele tinha uma farmácia. Minha avó também sempre vendeu coisas, né? Porque ela queria ter o dinheiro dela fora do dinheiro do marido. Então ela fazia coisas gostosas, assim, docinhos, comidinhas, não sei o quê. E tem um doce, que é um doce de muito da minha casa, assim, a Ponã, que ela vendia a Ponã no balcão da farmácia. Olha. Então as pessoas iam comprar as coisas e queriam a Ponã de Dona Rosa. Então, assim, que era o nome da minha avó. E aí, eu falei assim, gente, aí na palestra a pessoa dizia assim, resgate isso, resgate essa memória, sabe? Porque às vezes a gente acha assim, não tem um jeito, não tem, mas tem ali, tá atávico, sabe? Em algum lugar ali do seu passado, da sua ancestralidade, tem isso. Eu sou uma mulher preta, baiana, as mulheres pretas baianas mercam desde sempre, Total. né? Vendem as suas coisas, vendem os seus quitutes, lavam roupa de ganho, não sei o quê. É claro que eu tô numa outra realidade, né? Apesar de estar na base da pirâmide, mas estou ali no camarote da base da pirâmide, né? Uma mulher de classe média desde sempre. Então, assim, eu fui catando isso pra montar essa coragem também, sabe, Silvia? Porque isso é importante. Mas isso é legal, porque eu acho que tem muita mulher nessa fase que tá questionando, assim, será que eu empreendo? Será que não? E eu acho que é muito legal você contar essa experiência, porque... Empreenda. Não, e a vida está trazendo outras necessidades. Por exemplo, né? Nós todos aqui
que jornalistas. Não adianta mais só você ser jornalista. Você tem que mexer no Instagram, você tem que postar uma foto, as pessoas querem saber o restaurante que você comeu, quem é essa persona que escreve essas coisas ou que está com a cara na televisão, né? Tudo criou uma demanda que a gente não tinha. A gente é uma geração que teve que, ainda durante a carreira, se reinventar. Que é diferente das gerações passadas, sei lá, trabalhava em banco, trabalhou a vida inteira, até se aposentar. sem aprender nada. Agora não é mais assim. Jornalista, quantos jornalistas a gente conhece que trabalhava na TV, foi até se aposentar. Trabalhava no jornal, ele fez uma coisa a vida inteira. Escrevia reportagens, acabou isso. Então acho que a gente está sendo essa geração super demandada, porque também estressa, cansa, não dá pra gente dizer que isso é fácil. A gente tem que aprender a lidar com... Se aperfeiçoar, né? Se aperfeiçoar. Uma transformação enquanto você tá voando ainda, né? Você tá tendo que não cair o avião, né? E fazer com que ele voe mais rápido, sei lá, de alguma forma. E às vezes também, essa competição escrota mesmo, né? Os atores falam muito disso, né? Com mais destemor do que nós jornalistas, porque os atores têm reclamado sobre número de seguidores, né, visibilidade, que o talento às vezes é deixado de lado, e a gente ainda fica meio assim, porque o jornalista é mais aberto, né, mais tranquilo, mas assim, às vezes pessoas fazendo comunicação que eu não estou nem questionando a formação, mas que não tem mesmo um repertório para isso. E dificultando o nosso trabalho, porque depois a gente tem que fazer fato ou fake daquilo que a pessoa que chegou outro dia disse, né? Num lugar, a plenos pulmões, sem nenhum receio, e que se intitula comunicador, comunicadora. Criador de conteúdo, criador de conteúdo. Você sente preconceito, etarismo de colegas de trabalho mais jovens? Uma rápida pausa aqui para agradecer nosso patrocinador KY por tornar essa conversa possível. Menopausa é um ciclo de mudanças no corpo e mente, o que leva a uma redescoberta de nós mesmas. E também traz desafios, e o ressecamento vaginal é um deles, mas KY está aqui para apoiar a gente nesse momento, cuidando da nossa saúde íntima, para a gente poder aproveitar intensamente cada instante dessa nova fase. A gente aqui adora e indica uma dupla incrível. O hidratante intravaginal KY Clinical, que deixa a região super hidratada por até 72 horas, sem hormônios e parabenos. E o Liquid, o novo lube queridinho das mulheres, com uma textura mais fluida, pH vaginal e também livre de parabenos. KY, o prazer de se cuidar e se cuidar para ter prazer. Na atual gestão, eu tô lidando com os mais velhos, né? Então, assim, eu tô bem confortável, assim. Ou é mais velho ou tá na minha faixa. Mas com o criador ou a criadora de conteúdo, sim. Então, assim, essa coisa de ser muito rápido, né? A internet é muito rápida e tal, então tem que postar antes, tem que falar antes, não sei o que, não sei o que. Eu ainda prefiro, eu sou velha guarda, né? Nós somos velha guarda. Então, assim, vamos apurar aqui, vamos ver aqui. E aí depois eu chego, ou nós chegamos, com um tapa de luva de pelica, do que aquilo que o criador, a criadora já jogou, já disse, já fez, não sei o que, já julgou. A gente chega na tranquilidade, dando os pormenores e os detalhes, e dizendo assim, olha, sem citar nomes, mas não é bem assim. Não é desse jeito, foi desse jeito não. Você se precipitou aqui. Cuidado. Então eu fico... Mas eu percebo isso, assim, sabe? Tipo, que a gente é old school e que a gente não sabe de nada, que a gente não sabe do algoritmo e que a gente... Porque eu acho engraçado, na internet tem muito isso, né? 5, não sei o que lá, pra acontecer assim. 10, não sei o que, pra ser desse jeito. Você quer que as suas publicações aconteçam, faz esses 3 tópicos. E aí a gente... Eu fico olhando assim, tá bom então, ok, vai lá fazer. Eu percebo um desdém às vezes. Claro que tem um público que é muito legal, gente já muito fazendo parte desse novo discurso de olhar para essa mulher mais velha, diferentemente do que aconteceu no filme A Substância, né? Que é aquela versão dela mais nova olha para ela e fala, sua velha!
Eu já vejo mulheres mais jovens olharem com respeito, com carinho, com admiração para essas nossas gerações, mas ainda tem muito desdém. Eu queria te perguntar sobre isso também, porque eu sempre penso isso sobre mulheres negras, mulheres que, quando eram mais novas, para quem você olhava de mulher madura? Porque eu acho que agora a gente vai ser uma referência para muitas meninas de 30. Sim. Que vão olhar e falar, isso, né? Para quem você olhava? Quem você tinha de ícone televisivo, assim? De tudo. Tá. As mulheres da minha casa, né? Eu vim de uma família de muitas mulheres, então eu fui criada por minha avó materna, tinha minha mãe próxima, minha mãe também fez o mesmo caminho, fez concurso, foi morar em outra cidade, e aí minha avó disse, não leva a menina, não leva a menina não muito nova, não vai se adaptar, não sei o que lá, porque era uma cidade... na época era uma cidade de dormitório, porque tinha um polo petroquímico, tem, né? Camaçari, na região metropolitana de Salvador, tem um polo petroquímico de Camaçari, e não tinha aquela preocupação com o meio ambiente, né? Aquela coisa dos filtros nas fábricas, não sei o quê. Então, era uma cidade dita poluída. E aí minha avó dizia que eu ia ter problemas respiratórios, que não sei o quê, aquelas coisas de vó. E aí eu fiquei com ela, era pra ficar uma temporada, fiquei a vida toda. Até quando ela morreu. Então, as mulheres da minha família, da minha casa... aí de ícone televisivo, assim, sabe? Zezé Mota. Quando eu via Zezé Mota aparecendo, assim, na TV, eu ficava enlouquecida. No jornalismo, obviamente, Glória Maria, Zileide, Wanda Chase, que foi essa amiga que eu perdi a semana passada. Ai, puxa, verdade. Wanda Chase, incrível, assim, sabe? E raçuda no telejornalismo baiano, apesar de amazonense, mas ela adotou o estado da Bahia como o estado dela. E a cidade de Salvador como a cidade dela. Enfim, tem muitas mulheres, assim, sabe? Mulheres pretas que eu olhava e dizia assim, isso, esse caminho aí. Apesar que era mais moroso, mais sofrido. Mesmo menina, eu sabia, né? Assim, gente, mas por que isso? A minha educadora da infância, Eunice Palma, já morreu há muito tempo, mas carinhosamente chamada de Sorinha, e tinha uma escolinha modelo Recanto Infantil, que foi a minha primeira escola, em Piripiri, no subúrbio ferroviário. Eu sou do subúrbio de Salvador, e que existe até hoje essa escola, que hoje é coordenada pelas filhas dela, que são educadoras, e eu sempre olhava e dizia... Sorinha era a minha artista principal, assim, né? Porque Sorinha falava de coisas que hoje estão em voga e estão na moda, mas a gente já fazia isso nos idos dos anos 80, assim, sabe? Compostagem. A gente já sabia o que era, a gente já lidava com isso. Então, essa coisa do ambiental, né? Do ESG, para as questões empresariais se chama ESG. Racismo nas relações, nas escolas. Então a gente já tratava disso assim de uma maneira muito lúdica, muito na brincadeira, mas ela já tocava nesses assuntos. Então isso era muito bom, assim, isso foi muito bom para minha formação. E ter essa coisa mista na escola, sabe? Era a coleguinha que usava bota ortopédica, o coleguinha que tinha um probleminha na fala, o outro coleguinha que era neurodivergente, mas naquela época a gente não sabia que neurodivergência tinha, mas estava na mesma sala que a gente. Então, os jogos, as propostas pedagógicas. Então, eu tive essa sorte de ter essas pessoas na minha vida desde sempre, e que eram visionárias, e que eram muito... preparadas para aquilo que elas faziam, né, para os ofícios delas, e acho que isso foi me formando também. Que sorte, né? Eu acho que é isso, porque o que a gente vê muito é a dificuldade. A gente estava falando sobre isso, né? Quando a gente queria chamar as pessoas para participarem daqui, a dificuldade que a gente tem dessas mulheres de 50 a mais. Quantas mulheres pretas estão na TV, no jornalismo? Você conta nos dedos. Tá mudando isso. Agora, as de 30, né? Agora já tem uma novela com protagonista. Sim. Você já tem, né? Você começa a ver um equilíbrio maior, né? Uma divisão maior. Mas na nossa geração ainda é muito difícil, porque as mulheres não tiveram... Você foi ter acesso com 40. Exatamente. Né? Talvez aos 20... a Globo não tivesse te contratado para vir trabalhar aqui em São Paulo. Sim. Isso é muito louco, né? E como é que foi essa chegada, por exemplo? Você vai pro Nacional...
em 2020, começa a conhecer muita gente, conviver com muita gente diferente. Foi uma boa receptividade ou você sentiu um ambiente às vezes hostil, muita competitividade entre mulheres, que eu nem acho que não, assim, eu acho que sim é uma coisa criada, mas que de uma certa forma existe do mesmo jeito que existe entre os homens, né? Aí é carreira, né? Mercado. É carreira, mercado, né? Não é no dia a dia, não é você tá criando, não é você tá sendo criada para casar com um homem provedor, o mais bonito, o que é sobre outra coisa. Como é que foi para você isso? Já chegar madura a esse ambiente? Eu já tinha tido uma outra experiência na Band. Então, quando a Band me chamou, antes da TV Globo, eu vim pra cá, eu morei em São Paulo em 2010, de 2010 a 2014, e depois morei em São Paulo de 2020 a 2022, mais ou menos, foi quando eu migrei pra apresentação, né? Saí da reportagem pra apresentação. Então, a Adriane Galisteu me mostrou isso. A Adriane Galisteu me mostrou onde as cobras dormiam, bebiam, habitavam. Ninguém melhor, imagine. É isso, Deus é muito bom comigo mesmo. Porque eu fui ciceroneada por Adriane, porque eu fui fazer o Muito Mais com ela. Eu participava da bancada do Muito Mais na Band. Era um programa da tarde, um programa de fofoca, editoria da vida dos outros, uma matéria dificílima, com uma celebridade, né? Que é a Adriane Galisteu. E que a gente estava ali para fazer justamente esses conteúdos axiais, né? Quando o negócio pegava muito... aí vinha pra gente, porque obviamente ela não poderia ficar exposta, porque é o meio dela, são as pessoas dela. E o meu personagem era essa jornalista. Eu já usava óculos por necessidade, então eu ficava de óculos no vídeo. E era essa jornalista que tinha esse papel de fazer com que aquilo parecesse notícia, né? Que a vida dos outros parecesse notícia, uma coisa que impactaria a vida das outras pessoas, e que quando havia qualquer necessidade do jornalismo mesmo, do jornalismo da emissora, eu dava dentro do Muito Mais. E aí, nessa coisa de... Eu tenho muita preguiça, mas muita preguiça de sair, de fazer as coisas, de jantar, de usar humor. Não dá. Muita, desde sempre. E a Adriane dizia, tem que fazer, tem que ir, tem que não sei o quê. Eu lembro de Adriane criou um negócio, uma fake news, que eu ia posar nua na Playboy. Todos nós sabíamos que aquilo não existiria. Mas ela falou assim, não, menina, tem que fazer um negócio. Tipo assim, e aí, Rita Batista? Tá malhando, tá malhando, não sei o quê. No meio do programa, assim, no meio do nada, ela lançava isso. E aí eu falava assim, aí quando eu ia pro intervalo, quando eu acabava, que maluquice, ela disse assim, menina, é isso. E é isso. E quando engravidar, faz a capa que anuncia a gravidez. Isso em 2010, Mari. Quando engravidar, faz a capa que anuncia a gravidez. Depois faz a capa grávida, assim, já com o barrigão. Depois faz a capa que nasceu o menino. Depois faz a capa do berço do menino. É assim, Rita, é isso. E ela foi me apresentando as pessoas, assim, sabe? Eu fui conhecendo esses personagens, que são pessoas, mas esses personagens desse showbiz que estão aí até hoje, entendeu? E que transicionaram, inclusive, sabe? Então, assim, eu conheci Matheus, né? Porque andava com Adriane. Então, essas pessoas que andavam com a Adriane, eu conheci. E eu sou dessa época com Gominho, por exemplo, né? Gomes. E aí, Gomes, com 20 e poucos anos, Gomes, bora pra tudo. Eu já tava em outra escola, já tinha um tempo de jornalismo, tava aqui casadinha também com outro moço, eu sou casadoira. Tava aqui casadinha com outro moço, jornalista também, né? Jornalistão, inclusive, de impresso, da Folha, cabeçudo. E não topava, disse, não tem um jantar que não sei o quê. Ai, Rita, mas já teve ontem, tem que ir de novo. Então... já juntava a minha preguiça com a preguiça dele, então eu aparecia, né? Mas assim, ela foi me dizendo como é que funcionava. Então foi me preparando, eu fui engrossando a casca lá em 2010. Então quando eu cheguei na TV Globo em 2020, já sabia mais ou menos como é que era. Era outro campo, era outra história, muito mais a minha praia, né? Jornalismo mesmo, com a Supermanhã, tá ali no entretenimento, mas trazendo essas coisas. E tinha como... recepção, Fátima Bernardes, porque quando eu entrei, Fátima ainda estava no encontro, Fátima Bernardes, Ana Maria Braga
E o É de Casa era Patrícia Poeta, Manuel Soares, Cissa Guimarães. Zeca Camargo. Não, Zeca já tinha saído. Já tinha saído. Mas, meu Deus, Ana Furtado. Ana Furtado. Isso daí, tá vendo? Sabe como chama? Ah. Menopausa, perimenopausa. Ah, névoa! A gente névoa. esquece o nome das pessoas que passam. Isso, ó, você acabou de ter um momento né? perimenopausa. Pronto. A gente passa vergonha esquecendo o nome de uma pessoa que não é possível a gente esquecer. Pronto. Pois é. Acontece comigo o tempo todo. É ridículo. Então pronto. Eu já ponho a culpa. A perimenopausa, gente. Você tá que nem o povo adulto que agora faz diagnóstico no Google e diz que tem, como é o nome daquilo? TDAH. Olha, menina, outro dia, essa semana na farmácia eu fui estacionar, né? Estacionei e tal, não sei o quê. Aí quando eu tô saindo da farmácia, tem um carro atravessado no fundo do meu. Aí procurei de lá, procurei de cá, entrei na farmácia. Disse assim, não, menina, ai, menina, desculpa, foi o meu TDAH, nem vi que tinha outro carro. A mulher lá meteu essa na farmácia. Eu fiquei olhando pra cara dela assim, dizendo, então você tira, gata, pra eu poder sair assim? Mas tá cheio de meme, que agora todo mundo tem TDAH não tem isso. menopausa. Eu realmente estou no climatério, então eu posso falar. Mas o povo acho que fica usando de desculpa. A memória escorre. Mas eu vou usar pra tudo. Quando eu sou grossa com meu marido, eu falo, menopausa. Não foi, eu sempre fui grossa, gente. E aquele negócio como é Mercúrio retrógrado? Também, eu uso o tempo inteiro. Mas porque é verdade? Não, Mercúrio retrógrado não é verdade. Aliás, queria falar sobre isso com você. Você falou essa história do jornalismo, que você tem esse Aí pronto, mas já te respondi, né? Que eu cheguei em 2020. Que no Rio você já tava mais talhada. Mas foi aqui, foi São Paulo. Foi São Paulo também. Eu fiquei aqui primeiro, pra depois ir lá pra de casa no Rio. Já tava escaldada. Já tava escaldada. Já foi bom. Teve sofrimento. E mais madura. Não teve não. Mas eu acho que teve isso mesmo. Eu tinha que ter 40 anos. 20 eu era muito esporreteada. Você tava falando essa história da rede social, de ter que fazer conteúdo, de ter as regrinhas de como fazer conteúdo que você não tá a fim de se curvar, mas você tem uma coisa muito legal que eu reparei no seu Instagram, que você mostra suas coisas, sua vida, não sei o quê, e vira e mexe tem um vídeo lá, quase como dando um conselho para as pessoas, assim, né? Vem cá, ó. Muito em cima dos seus mantras, que você tem um livro de mantras, Sim. Isso é muito legal, eu quero falar disso. Mas você, é quase que, eu acho legal, essas pessoas acho que olham aquilo e falam, vem como uma mensagem de esperança, ou de você botar sua cabeça no lugar para algumas coisas. E eu queria te entender, qual é seu papel nessa história? O que você acha que você tá fazendo ali? Você sabe que é mais pra mim do que pros outros, né? Ninguém acredita. Sei. Mas assim, sabe quando a gente ficava divagando sozinha em casa? Hoje a gente divaga e abre câmera. A depender, pode sair umas besteiras, né? Entendo totalmente. Então, cuidado. Viu, Marilis? Cuidado com câmera. Cuidado com a sua própria câmera. Cuidado. Um terror com o celular na mão. Pois é. E aí, às vezes é isso, porque... É tipo uma norteada pra mim mesma, assim, tipo, ó, querida, tá tudo muito bom aqui, tá tudo muito bem, as pessoas dizem que te amam, não sei o quê, mas a vida é essa aqui, tá? A vida é isso aqui que tá acontecendo. Tem um mantra agora. Bom pra mulheres na menopausa? Tem um mantra bom pra vida, né? Que eu sou corajosa, destemida e forte, eu sou alegre, expansiva e cheia de vida, tudo me corre bem, eu sou um imã para atrair tudo que é de bom e útil, eu gozo da mais perfeita saúde aí, ó. Eu gosto da mais perfeita saúde. Mas eu gosto desse, eu gosto muito desse. Tem tudo a ver com esse momento de estar de ser forte, de ter saúde. Eu gosto muito desse. Mas aí é isso. Então eu acho que porque esse oásis que a rede social às vezes parece ser, de que tá tudo bem, que tá tudo certo, que a vida é aquilo, e que todo mundo tá maquiado, que tá todo mundo bonito, que tá todo mundo magro e musculoso, né? Isso impacta verdadeiramente na vida de um monte de gente. E quem não consegue chegar naquele patamar começa a deprimir. E eu acho que tem um impacto muito grande nessa geração de mulheres de 50 anos, que estão ali num momento de olhar o que já fizeram ao longo da sua vida, casaram, não casaram, tiveram filhos ou não, né? O que foi de fato uma decisão, o que a vida acabou se impondo, e de repente olhar... E é impossível não fazer comparações, né? Com as amigas, com o que... É impossível. Quem tá envelhecendo melhor, Quem tá envelhecendo melhor em todos os sentidos. Eu tô feliz com o que eu fiz profissionalmente, eu tô feliz com o que eu criei de relações pessoais, profissionais.
e olhar para frente. Acaba sendo muito cruel. A rede social acaba sendo muito cruel. Muito. Se a pessoa não tá equilibrada, não é? Exatamente, muito. E é por isso que eu tento chamar atenção pra isso, assim, tipo assim, velho, tá tudo bem. Tá tudo bem se a sua casa não estiver perfeita. Tá tudo bem. Outro dia eu briguei com minha equipe, porque lá em casa, coisas de segunda mão, tem uma mesinha de apoio, que é uma mesinha que às vezes o pessoal tá lá e não quer, bota uma cerveja, bota uma bebidinha e tal. E aí, a Denise, que é minha amiga, que minha manicure, que faz minhas unhas, aí a Denise botou os esmaltes assim, e aí Pengo, que é o videomaker, queria fazer uma imagem. Aí vem Anne, que é minha assistente, minha produtora, aí botou uma toalhinha assim em cima da mesa. Eu disse, pra que essa toalhinha? Oxe, uma toalhinha, sabe, parecendo toalhinha de bandeja? Sim. Né? De casa de Tandoca. Eu disse, pra que essa toalhinha, gente? O que essa toalhinha tem a ver comigo? Eu disse assim, não, porque tá enferrujado, Rita, pra ficar bonitinho. Eu disse assim, gente, a pessoa que vem de antiguidade, a pessoa que fala das cicatrizes da casa, vai se preocupar com a ferrugem do negócio, porque aí se a pessoa tá me seguindo, tá esperando uma toalhinha bordada na negócio, aí tá seguindo Mas a isso pessoa errada. serve também pra aparência? Você tem essa sensação do, tipo, dane-se, tô aqui de cara lavada, tô sem maquiagem, como é Isso que é pra bom. você? Como é que você lida Total. com o teu envelhecimento, com a tua aparência, procedimentos, fazer, não fazer? Como é que Eu você acho lida os com procedimentos maravilhosos. Quando eu vi Xuxa entrar no negócio e fazer 60 procedimentos de uma vez, eu disse, menina, é isso. Eu quero chegar lá, no dia que eu vou fazer, eu quero chegar e fazer logo tudo de uma vez. Também. Ah, não quero segunda e quarta fazer a bunda. Terça e quinta fazer a barriga. Não, eu quero chegar e fazer. É sério? Vocês não viram isso, não? Vocês viram isso? isso? Não vê. Depois veja. Ela entrou no negócio, na clínica, no hospital, sei lá, e fez tudo de uma vez. Não, quando Foi ela... agora! Foi agora! Porque até pouco tempo atrás ela não fazia nem botox. Exatamente, ela fez tudo de uma vez. Eu não sei se tem Eu toxina. sei que ela fez Um implante capilar. porque ela tava com problema de De alopécia. alopécia. Foi notícia, ela fez tudo de uma vez. Eu disse assim, gente, quanto é pra fazer tudo de uma vez? Tô falando sério, não é da sacanagem, não. Porque eu morro de preguiça, né? Então, assim, eu não tenho nada, tudo natural aqui. O peito tá caído, tem barriga, tem celulite. Você falou um dia que sua cara é virgem, né? Minha cara é super virgem, a cara. Virgem total. A tá vendo? pessoa não... Ah, que A pele, raiva. que Não tem da nada. raiva. Ainda Da tenho raiva. sarda. De verdade, Essas não é sardas filtro. são tão Verdade, lindas. Essas são pessoas lindas. Tem um fazem filtro, né? maquiagem pra ficar com sarda. Outro dia eu vi um filtro e a menina disse assim, é filtro? Eu falei, que filtro, menina? Não, Natural. é assim. Maravilhosa. Aí pronto, então a cara é essa. Aí também tenho preguiça de tirar a sobrancelha, né? De fazer a sobrancelha. Aí vai ficando aqui. E aí eu vou lidando com essas inconformidades, com essas... Depois que eu vi Substância, então, aí que eu fiquei bem impactada. Com essas assimetrias. E que eu acho bonito. Porque eu acho, sinceramente, que a simetria tá muitíssimo ligada ao controle do feminino. É a mulher que tem que estar simétrica, é a mulher que tem que estar com os dois lados iguais, o peito igual ao outro, a barriga trincada, com um negócio. Quer fazer, faça, tudo bem. Agora, se for da sua vontade, se for uma pressão externa, vale a terapia aí, viu? O difícil é você saber quando é a sua vontade e quando é pressão estética, né? Até que, sabe, onde é que tá o limite do... Mas é a minha vontade mesmo? É mais barato quando você se conhece. Por isso que a gente tem que ter mais certeza da gente. Sabe? E não ficar comendo essas pilhas. Porque se eu fosse comer pilha, toda hora você abre o direct, vocês recebem, né? Venha pra minha clínica. E não sei o que lá, e não quer perguntar isso, não quer perguntar aquilo. E eu não tô aqui militando, sabe? Não, é porque eu olho e tá ok pra mim ainda. O negócio do peito, que eu penso assim, o peito tá caído, beleza. Mas quando eu penso que a cicatriz vai sair, se fosse só aqui, mas eu já fui, viu? Eu fiz a consulta. Aí o cara chegou e disse assim, ó, não, mas é porque como tem que subir, né? Tem que suspender. E se for botar prótese, é assim, ó, tuque e tuque. Aí as minhas amigas que já fizeram, dizem assim, Rita, mas com o tempo some, não sei o que. Eu acho assim, porra, mas não tem cicatriz nenhuma aqui neles. Não tô dizendo que eu não vou fazer, pintar o cabelo. Não tô dizendo que eu não vou fazer um dia. Mas eu não quero. Tem que ser uma necessidade sua, né? Isso, a pressão pela cobertura dos brancos é bizarra. Não te incomoda também... Você acaba com uma ditadura e parece que vai surgindo outra. Tô contando porque um dia eu tava num evento com uma menina nova, linda, influenciadora de cabelo afro. E ela tava com o cabelo muito liso nesse dia. Eu já tinha visto o cabelo dela e eu falei assim,
você troca uma hora. Ela falou, eu faço do jeito que eu quiser, Isso. do jeito que eu tiver vontade. Ela falou assim, mas eu sou cobrada. Eu tomo cacete toda Sou hora. cobrada. Você toma quando tá de cabelo Porque liso. dizem que eu estou traindo o movimento dos cachos. Eu falei, como é que você lida com isso? Ela falou, gente, é chato, mas as pessoas têm que entender que o fato de eu ali estar apoiando que as mulheres libertem o seu cabelo, deixem os cachos, né? E o cabelo dela lindo, 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 lindo. Não significa que eu não possa usar o cabelo de um outro jeito, que eu não possa alisar, que eu não possa pintar de outra cor, que eu não possa cortar curto, que eu... E eu lembro que eu cheguei a escrever nessa época, não adianta você libertar a mulher de uma ditadura que dita que o cabelo tem que ser X, Y, Z, e daí ir para um outro lado, que é isso. Aí não pode fazer procedimento estético, não pode fazer plástica, não pode fazer não sei o quê. Não pode fazer tudo o que quiser fazer, desde que seja a sua vontade. Pra mim, a premissa é essa. Agora, eu tomo cacete toda hora, porque gente, e é uma peruca, viu? As pessoas brigam com a peruca. Eu assim, minha filha... As pessoas brincam com a peruca. Com a peruca, porque assim... Como você tá com esse cabelo liso? Você alisou esse cabelo... O cabelo aqui. Eu falei, gente, alisei e botei um mega ré, né? Porque sair daqui pra vir pra cá... Quando eu boto um liso grande... Eu sou assim, menina, isso é uma peruca. Deixa de ser maluca. Eu adoraria ter e coragem de usar peruca. E o grisalho você também é cobrada? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Parece desleixada. Eu acho assim, os homens são charmosos, né? Parece desleixada. Que E ponta de unha que não pintou. Lascada. Ih, gente, tô perdida, ó. É o quê? Como assim? Eu guardo os haters, né? Mulheres são cruéis, né? Ah, super. Mas aí eu acho que é ressonância, sabe? Recebeu também em algum momento e passa adiante. Né? Acho que é meio isso. Eu guardo as coisas de haters, porque eu acho que eu ainda vou fazer alguma coisa com os haters. Uma publicação, alguma coisa assim. Eu guardo também. Eu guardo. E aí, teve uma mulher que me esculhambou a emissora. Não é possível que na Globo não tenha uma manicure pra lhe atender e não sei o que lá, e nananã, não sei o que. Eu disse assim, minha filha, mas assim, eu lido com uma coisa e você lida com outra. Eu lido com essa inconformidade, eu lido com essa não perfeição. Eu gosto isso de levar, inclusive, para o audiovisual, para que as mulheres não fiquem o tempo todo buscando esse signo da perfeição e, se não encontrar, não se dei o devido valor, acho que não tá boa, não tá bonito, que não sei o quê. A primeira coisa quando eu tô fazendo Fala Povo na rua, a mulher se ajeita toda, né? Você quer, mas tem nem um batom, assim, olha pra mim, filha. A gente é paranoica, né? Mas não dá pra ficar comendo essa Por exemplo, esse negócio da unha, eu nunca gostei de fazer a unha. Eu gosto do efeito, eu acho bonito pronta, mas o processo de fazer eu sempre achei muito chato. Não faz. Mas aos 50 e tantos anos, gente, precisou 50 e tantos anos pra eu falar, quer saber? Eu não faço mais a unha. É isso. Mas é engraçado, né? Porque eu passei uma vida fazendo a unha. É a mesma coisa, eu com a sobrancelha, assim. Você deixa crescer. E aí também fica toda a confusão, né? Agora é o negócio do sorriso. Você imagine quem botou o dente de coisa. Porque agora, eu li essa semana. Agora voltou ao sorriso natural. Agora é o sorriso natural. Mas é igual o preenchimento pra harmonizar os preenchimentos que foram, né, inchando o rosto. Agora tá voltando uma moda da beleza de voltar Você vê mesmo em Hollywood, né? Várias famosas em Hollywood que estão com aquela cara meio pillow face, que eles falam, né? Cara de travesseiro, estão tirando. Mas eu acho que também tem a ver com o avanço das técnicas de procedimento e tal, porque antes não tinha muito o que fazer, então eles ficavam enchendo de procedimento. Sim, mas na né? bochecha as pessoas acabavam ficando horrendas. Pois é. O que é bom, mas eu queria só terminar um assunto aqui que a gente começou a falar. A gente fala também de relacionamento e tal. Eu não sei se é um trauma meu, e eu adoro perguntar para as pessoas. Você solteira já usou aplicativo de relacionamento? Não, eu não usei. Mas o Instagram é um aplicativo de relacionamento. É verdade. O aplicativo com nome de aplicativo, não. Mas o Instagram, querida, o atual é do Instagram.
Pegou Ah o lá. menino do Instagram. Mas como que é? Deu um like, deu um hot de volta? Qual que é o Não, processo? ele me mandou um Foguinho. direct. Ele, não gosta de foguinho. Porque eu botava foguinho errado. Foguinho já quer dizer o quê? Já... Foguinho quer dizer que tá a fim de dar. Bora lá. E eu Eu usava... mando foguinho pra todo mundo, Não querendo pode. dizer... "Ê". Não. Isso, louca. não pode. Foguinho você quer dar pra pessoa. É isso. Foguinho pra mim era tipo fogo no parquinho. Parabéns. Não, foguinho... Você falou que quer dar pra meio mundo. Pois é, foguinho pra mim era felicidade, assim. Ê! Mas aí ele mandou um direct, você falou... Aí ele mandou um direct interessante. Porque, linda, você quer? Nanã, esses papos de sempre, tipo, eu sei. Aí quando você diz assim, eu sei, os caras ficam putos, menina. Assim, linda, ai, como você é linda. Eu sei. Ou então, gostei de você, como se fosse um produto na prateleira, assim. É. Me viu na televisão. Você se gostei sentiu de, lisonjeado. Nossa, ele gostou de mim, né? gostei de você. E você tem que ver as carniças. Aí. Aí. Cada Jurandir. Menina! E isso para falar do mínimo, né? Porque você vê, você olha o perfil do moço e tal. Aí quando você vê, eu já assim, menino, que carniça, eu vou fazer o quê? Imagine. Que autoestima, hein? Conversa. Ah, eles têm. Aí esse veio assim. Aí ele mandou uma mensagem, um texto muito interessante. Aí comecei a conversar. E tererê, porque eu converso, né? Sápio, tem que conversar. Sábio sexual. Tem que conversar, tem que gastar. Eu sou sápio e demi. O Gosto que é sápio? Sápio é do a pessoa que se atrai, intelectual. isso, E se atrai demi? aqui. Demi é que só dá se tiver uma relação, um formato, um contorno. Tem que ter algum contorno. Então, envolvimento. Tem que ter algum. Não é aquela coisa do carnaval, beijou no meio do bloco, saiu. Tem um nojo. Eu também. Sempre tive, desde criança. E olha que eu sou do também. Carnaval de Salvador. Eu também. Porque quando A mistura Marília se escondendo. a cerveja com Tá as bom, coisas... amiga. Porque no Carnaval só come-se tranqueira, né? Aí fica aquela coisa da farinha de trigo com a cerveja, uma saburra o dia inteiro. Aquele homem que não bebe água. Aí quando vem aquela língua branca... A Marília nem sente. Ela esquece. Ah, não. Aqui, ó. Que Ah, não. vergonha. Eu tenho. Tá, mas é aí a questão foi- sanitária. mas aí. Papo vai, papo vem, quero Aí saber papai a história. vem, vamos jantar. Aí fomos jantar. Vocês Ele tá- não se conheciam. Não, mas eu chequei. Claro, Claro, checou já tudo. botou o nome no Botei. Serasa, no tudo. E ele é funcionário público, e aí eu chequei na divisão dele, no departamento dele. Maravilhoso. Aí já fui, segura. Fui pra um. Eu escolhi perto da minha casa, onde eu conheço todo mundo. Isso. Círculo de segurança Já mesmo, avisou. assim. Já avisei, tô indo aí e tal, é um jantar com uma pessoa que eu não conheço. conheço e tal. Então a mesa perto da porta, com o olhar dos meninos que estavam no balcão. Eu sou toda assim. Todo Você mundo- pode Quanto ser tempo faz paranoica. isso? Agosto, foi agosto. E você já você liberou pra engravidar? É porque eu não liberei pra engravidar, é porque eu não uso nada, né? Eu usei alguma coisa até Eu janeiro. não vou falar nada, gente. Eu beijei e casei. Eu então- casei em Janeiro. uma semana. Tá falando o que, então? Em Meu janeiro. marido atual. É porque daí, quando a gente já é rodada, você já rodou. Você já E sabe também que tem você Daí quer. você olha e você fala... Porque ah, assim, porque se sumisse, não quisesse enlouquecer, eu falei, eu disse assim, olha, eu tô pensando em ter um outro filho, lá, e tal, não sei o quê, mas aí, como é, vocês de televisão, né, tem banco, não sei o que lá, ele é todo assim, vai pro banco, vai ser filho de chocadeira, não sei o que lá, eu disse assim, não, eu ssó tô lhe avisando que eu não tomo nada, e aí, tipo, se eu engravidar tá tudo bem, e tudo certo mesmo, assim, sabe? Ganha meu dinheiro. Tá. Não, de jeito nenhum, não sei o quê. Aí eu falei, meu filho, olha, todos têm um discurso muito bonito. Mas na hora que a gente vê. Na hora que a criança chora, Exatamente, é que a gente vê. Mas eu tô muito tranquila com isso. É a mesma coisa do empreendimento, sabe? É a mesma coisa do empreendimento. Tipo assim, se der, deu. Se não der, não deu. Se gente, sumir, a sumiu. santa maturidade. Se desaparecer, Tô achando. desapareceu. Vai ter nome e sobrenome, né? E é isso. ô Rita, mas quero saber o final do jantar. Aí foi aí tá. legal, foi bacana. Foi bacana, foi ótimo. E aí, falou assim, você não vai me dar um beijo? Assim, eu não lhe conheço. Aí disse assim, você não vai me dar um beijo? Porque já não tinha mais assunto. Já tava sabia no o chá. CPF, se tinha nome no Serasa. Já no se era chá, fechado na polícia. Você não vai me dar um beijo, você não vai me dar um beijo. Aí ele tem que agradecer 1000 vezes ao manobrista, porque quando eu desci pra pegar o meu carro não estava na frente do lugar. Ainda estava na garagem, que demora um bocadinho pra chegar. Aí ficou aquela coisa assim, olhando pra cara do outro, e esperando, e não sei o quê, nananã. Aí a gente sentou num sofazinho, aí ficou, você não vai me dar um beijo? Aí eu segurei aqui e dei uma pitoca, assim, de adolescente. Ah, Rita,
Aí eu dei um beijo. Ah, Aí pronto, mas transar demorou. Mesmo. Não é porque você é uma mulher experiente, que já rodou, que já transou com um bocado de gente, que você tem que dar porque... Ah, tá. Como é? Tem uns caras escrotos que falam assim, tá regulando mixaria? Tô regulando mixaria mesmo. Até porque nessa mixaria. altura da vida, a gente já sabe que não é mixaria, Exatamente. né? Não, e acabou assim. Ah, é charme, não sei o quê. Não, meu amor, é o que eu quero. O meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Inclusive, se eu não quiser dar pra você, não vou dar e acabou-se. Você acha que isso é da maturidade, a gente também não ter essa pressa? Porque É. eu acho que quando eu era mais jovem, eu tinha uma pressa. É. E isso com certeza é. Com certeza é. Eu fui criada com vó, né? E minha avó olhava pra minha cara e dizia, se engravidar, vai pra rua. Ameaça. Então, assim, eu tinha um pavor. Tanto que quando eu quis engravidar, a terapia que deu essa destravada. Tipo assim, Rita, você é não vai pra rua. adulta. Você não vai pra rua. Você tá dentro de uma relação. Era um casamento, né? Você tá dentro de uma relação e tal. Então, eu tive que liberar um negócio ali que ficou, porque era a voz dela aqui, ó. E aí, então eu tinha muito receio disso, né? Então eu era muito direitinha. Então quando eu comecei a atividade sexual, imediatamente começou o anticoncepcional também. E essa coisa da camisinha de não ter doença, porque era minha avó de um lado, né, com a coisa de não engravidar, e meu avô do outro. Tipo assim, olha, vai ter que tomar bezetacil. Se tiver, como é que ele falava? Cancro... Você cresceu com a coisa da AIDS, porque, por exemplo, eu fui jovem. Um pouco menos. Exatamente, um pouco na menos. época, É um pouco menos. Que era um terror, gente. A gente tinha medo de morrer. Exatamente, mas Vendo tinha. Renato Russo, Ela Cazuza, tem um pouco menos. É. 45, Mas 10 anos a ídolos iam menos. morrendo, É uma diferença grande. mais Agora, tinha. lá nos 30, como é que você imaginava se chegando aos 45? E agora, aos 45, você tá onde você quer? O que você vê lá na frente? Vocês pensavam nos 30, nos 45? Pensava. Eu não Eu pensava. Eu não pensava. Eu também não. Fazia Eu a menor não, ideia. não pensava assim, de dizer, não, porque vai morrer antes. Não, eu não pensava porque eu não pensava. Eu também não. Tava muito preocupada com o homem naquela época. Não, era Perdendo a minha meu única tempo. preocupação Só também. perdia Mas tempo com eu não isso. pensava pragmaticamente, mas eu achava, tipo, 50 anos, tipo, minha vida acabou. Eu achava Vou que eu ia estar... velha, vou estar Eu achava que eu ia estar... aposentada, casada com filho. Menina, eu mas achava olha... Porque eu olhava para as mulheres de 50 anos lá dos meus 30 e era isso que eu via. A referência que eu tinha, olha que a minha mãe ainda trabalhava, minha mãe viajava, minha família inteira de mulheres que sempre foram muito ativas, mas no geral, saindo do meu núcleo familiar, o que eu via, além dos 55 anos, era assim, gente, ladeira abaixo. Eu pensava que eu ia estar com a vida muito resolvida. Resolvidona, assim, sabe? Com tudo já comprado, tudo pago, tudo resolvido. Aí ficava naquela coisa, né? Porque eu não sabia se eu queria ter filho, se eu não queria ter filho. Então, se eu tivesse filho, o filho já estava com tal idade. Você fez essas contas? Eu fui mãe muito cedo. Fui mãe então com 22 anos. Eu já tinha uma filha de quase 10. Porque eu ficava fazendo essa conta, né? Com tantos, eu paria agora, com tantos anos, meu filho vai ter tantos anos. Agora você veja como é a coisa, né? O menino, eu tenho 46 praticamente, vou fazer em maio. O menino tem 7. E eu ainda tô pensando nos outros, ou no outro, ou na outra. Então você veja como a vida muda, né? Às vezes a gente fica com agonia, assim, quando a gente é jovem, pra tudo funcionar, pra tudo dar certo, pra tudo dar... Calma, velho. A vida vai acontecendo, sabe? A vida vai acontecendo. Perfeito. A gente tá agora chegando aqui nos nossos finalmente. E no nosso finalmente a gente tem um bate-bola rápido aqui com as nossas convidadas, que chama No Calor do Momento. Eita. Então, na verdade, são aproveitar o calor, que você ainda não tem calor, mas... Adoro. Mas a gente vai fazer umas perguntas rápidas pra você. Façam. Primeiro, medo da idade? Não. A menopausa é um que na sua caminho. cabeça? Vai chegar e a gente vai conviver com ela. O que a maturidade te ensinou? A ter calma. A não ter tanta pressa. Né? Devagar também se chega. Vaidade aos 50? A vaidade o tempo todo. Mas a minha vaidade, né? Que é qual? Unha.
Da estética. Unha, eu tenho muita vaidade com unha. E estar direitinha. Olhar no espelho e achar que tá bom. Que tá bom. Não precisa estar harmônico. Tem que estar bom. Você tem gostado do que você tem visto? Ah, tenho. Gosto. Sexo depois dos 45. Ah, melhor. Menor quantidade, mas infinitamente mais qualidade. Oh! Autoestima, pelo que eu tô vendo, tá bombando. Ah, sim. Você tá num momento feliz com você. Sim. Tô de boa. Tô de boa, como diz meu filho. Tô de boa, mamãe. Tô de boa. O que você diria pra Rita dos 30 anos? Minha velha, calma. Vá malhar. Isso é falta de corrida e de terapia. E o que você não tolera mais? Sacanagem de qualquer monta, comigo e com os outros. Gente querendo cagar regra pra cima de mim, assim, sabe? Das menores coisas até as maiores, assim. De falar da minha aparência, do meu corpo, até que você deveria fazer um MBA em finanças. Ok. Pronto, acabou. Morre aí o assunto, sabe? Não vou mais me justificar e dizer e explicar. Claro, as pessoas que merecem explicação sobre qualquer coisa terão. Mas aquelas que são especialistas da vida dos outros, me desculpe. O pior da maturidade é você ser madura, né? É você ter as certezas, mas você não poder voltar atrás para consertar certas coisas que fariam com que o período que você está vivendo agora fosse mais fácil, mais profícuo, melhor em todos os sentidos. De você ser assim, que merda, por que eu não estudei inglês antes, né? Por que eu abandonei o inglês? Por que eu não fui fazer o intercâmbio na época que tinha gente para pagar para mim? E o melhor? As mesmas certezas. As mesmas certezas de você saber o que você quer, o que você não quer. Saber que você, a partir de agora... Você pode errar também, tá? Pode errar. Mas que as escolhas serão mais acertadas. E que mesmo com, em tese, né, a vida correndo na sua frente, você vendo que você tem menos tempo de vida, mas que você vai viver com mais qualidade. Ah, maravilha, maravilhosa. Gente, Assista. A gente vai encerrando esse Menotalks com maravilhosa, ímpar, ó, deusa. Olha, Rita, a gente só tem que dizer que quando a gente tem Rita Batista, a gente tem tudo. Maria! Delícia! Mas é verdade mesmo. Foi uma briga, assim, desde o começo, assim. Rita é imexível no nosso cast. Veio direto de Salvador. Eu vim mesmo, direto pra cá. Nem almocei ainda. Fiquei muito feliz. Aliás, nem a gente, né? Mas olha, obrigada. Obrigada a Obrigada. vocês. Um beijo. Ah. Obrigada a vocês.